Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 5. Esse é um texto muito conhecido. Aleluia. Marcos capítulo 5 fala acerca da mulher do fluxo de sangue, também conhecido como uma mulher de fé. Amém? Essa mulher é uma mulher de fé. Aqui no versículo 24, a parte B diz o seguinte: grande multidão o seguia comprimindo Jesus, né? Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? A fé dessa mulher, ela foi demonstrada. Ou Jesus pôde ver que essa mulher tinha uma fé. Como? O que foi que essa mulher fez que mostrou para Jesus e mostra para todos nós que ela realmente tinha fé? Aqui no versículo 28, dizia ela. Sabe que nós dizemos muitas coisas, a gente fala sempre, né? Que a gente tem uma boca, nós sempre falamos. E nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos falando. Essa mulher foi tida como uma mulher de fé, essa mulher foi curada dessa sua doença, por conta dela ter tomado uma posição, ela ter feito algo, mas também por conta dela ter dito algo. E quando Jesus disse: a tua fé te salvou, porque Jesus sabia que ela tinha feito algo. Que fé era essa? Aquilo que ela falou. Porque a fé fala. A fé diz algo. Amém? Existe a fé para as coisas de Deus e também existe a fé para as coisas erradas, que é a incredulidade. E nós estamos nesse meio. Não quer dizer que eu não tenho fé. Tem gente que crê, olhe, que não tem quem mude da cabeça dela, que ela vai sofrer e que vai ter uma vida de sofrimento, e não tem quem tire isso da cabeça dela. Por mais que você pregue a palavra, que você diga que Deus é bom, não, irmã, mas comigo é diferente. Eu sei que esse sofrimento é para mim. Isso é a fé dela que está falando, e ela vai ter aquilo que ela está falando. Amém? Mas essa mulher aqui diz, ela ouviu falar de Jesus. Nós temos ouvido falar de Jesus. Nós temos ouvido falar da palavra. E o que é que cabe a nós fazer agora? Dizer aquilo que nós temos ouvindo. Essa mulher ouviu falar o quê? Essa mulher ouviu falar que existia um Jesus que curava. E essa mulher não se calou. Ela creu e ela falou. Dizia ela: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Meu amado, o que é que você tem falado? Isso é entre você e Deus. Amém? Nós vamos ter aquilo que nós falamos. Eu quero que você vá lá para Marcos ainda, capítulo 11. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem ação correspondente, ela é morta. Uma ação da fé, uma atitude, algo que nós temos que fazer com a nossa fé é falar. Se nós não falamos aquilo que nós dizemos que cremos, essa fé que nós dizemos que temos, ela é morta. Marcos capítulo 11, vamos ver a partir do versículo 22, ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Tem uma versão que diz: tende a fé do tipo de Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser
Diga, disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz. Diga, diz. Lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Amém? Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Aqui está falando 3 vezes acerca dessa palavra dizer, falar. Nós temos que falar, nós temos que dizer, nós temos que declarar, se nós quisermos ter. Amém? Vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Aqui não está dizendo, mas crer o que se fará, aquilo que você está crendo. Mas manda crer que vai se fazer, que vai acontecer aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando. O que é que você tem falado? O que é que você tem dito? Aquilo que você fala, aquilo que você diz, é exatamente isso que você vai ter. Eu quero que você vá agora lá para Números. Tudo o que disser será feito. Oh, aleluia. É aí que o Senhor passa a responsabilidade para nós, amados. Tem muita gente aí dizendo, se for a tua vontade, a vontade de Deus já está declarada na palavra dele. Nós temos que saber e conhecer a vontade dele e falar essa vontade dele. E não ficar dizendo, Deus sabe, se Deus quiser, você não vai ter. Diga, depende de mim. Números, vamos ver a partir do 13. Aqui está falando acerca dos espias. Primeiro houve uma promessa. Deus deu uma promessa para Moisés. Disse, olha, tem uma terra para esse povo. A terra prometida, conhecida. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa, é uma coisa espetacular. Porque tudo que Deus dá é bom. Então era o melhor que aquele povo poderia ter. Essa foi a promessa de Deus. E esse povo chegou lá, perto dessa terra, bem pertinho, e Moisés enviou 12 espias. E foram os 12 espias para espiar a terra, para conhecer, para ver como era, o que tinha lá, como se realmente manava leite e mel. E nós sabemos que esses espias foram, entraram, ficaram lá vários dias espiando, olhando, observando, usufruindo daquilo que tinha ali naquela terra. Mas um dia eles voltaram. E quando eles voltaram, os relatórios não foram muito favoráveis. De 10. 10 deles não trouxeram um relatório muito bom. Mas eles trouxeram algo de lá. Eles trouxeram o fruto. Somente um cacho de uva que foi carregado por 2 homens num pau. Só uma amostrinha de que realmente aquilo que Deus tinha prometido era maravilhoso, era espetacular. Realmente ali era uma terra que manava leite e mel. E eles trouxeram ali para provar. E chegaram lá, vai no capítulo 13, versículo 27. E os 10 voltaram e chegaram lá. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra no Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram:
não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Vamos continuar no capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vá para o versículo 28. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nessa terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os únicos que iriam entrar, que foram lá espiar a terra, foram Calebe e Josué. E você sabe por quê? Porque eles falaram em fé. Amém? Aqueles 10 espias falaram algo, mas falaram algo que não era fé, falaram algo que estavam ali provando e declarando a sua incredulidade ou a sua dúvida. Onde há dúvida, não há fé. Se existe dúvida, não tem fé. A fé fala o quê? Aquilo que cremos, o que estamos crendo. Nós temos que crer na palavra de Deus. E nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus fala. Sabe o que é você ter um carro, você saber dirigir, você até ter a carteira de motorista, ter o carro na garagem e não dirigir e não aproveitar daquele carro que você tem, aquele carro que é seu, você tem direito, tem a gasolina, tem a carteira, tem o carro, tem tudo, mas você não entra e não dirige. Muitas pessoas não entram e não dirigem porque tem medo de algo que já aconteceu e aquele medo vence e essas pessoas não conseguem mais romper com aquilo e não usufrui daquilo que tem. Isso é a mesma coisa da gente ter fé e não falar. Nós não vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós vamos ver um pouco hoje à noite o que nós temos que falar. Talvez você esteja aí pensando, mas o que é que eu tenho que falar? Se você já não falar, a incredulidade já está de bom caminho. Amém? Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Olhe para o seu irmão e diga: meu amado, você pode ter aquilo que você está dizendo. Então,
Cuidado. Amém? Então eles chegaram lá e disseram, realmente, a terra é muito boa. Mana, leite e mel. Trouxemos aí o fruto. É negócio bom. Mas... Aí esse mais é o que acaba tudo. E a gente tem que ter cuidado com esses mas na nossa vida. A desculpinha. O negócio é bom, a gente viu mesmo que Deus prometeu estar lá. É verdade, é bom, mana, leite e mel, os frutos são bons, mas tem muitos gigantes. Aquele povo é povo grande, é gigante. E a gente olhou e a gente se viu aos nossos próprios olhos como gafanhotos, eles vão nos devorar. Essa foi a declaração deles, dos 10. E sabe o que é triste? Que a gente leu aqui? É que a tendência das pessoas é irem com a maioria. Cuidado, não vá com a maioria não. Fique com a palavra. Amém? Aquela maioria foi com eles. Por quê? Porque eles estavam vendo o natural. Diga, eu não sou natural. Eu sou espiritual. Quando nós falamos que nós somos espirituais, não é que a gente é umas almas, é os espíritos voando. Não, nós temos uma alma, habitamos num corpo, nós somos um espírito. É quando nós decidimos não olhar as coisas com esses olhos naturais que eles olharam. Eles não somente olharam, eles falaram. Eles creram tanto que realmente eles eram como gafanhotos aos olhos daquele povo. Creram tanto que realmente não iriam conseguir. O que foi que aconteceu? Eles não conseguiram. Não entraram. Se Deus quiser, a gente entra. Deus queria, porque Deus deu. Como é que Deus dá algo e depois diz que não quer mais? A Bíblia diz que Deus não muda, nele não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aquilo que ele prometeu, é meu e acabou-se. Diga, aquilo que Deus me prometeu é meu. Amém? Independente do que os seus olhos estejam vendo. Fique com a palavra. Fale a palavra. Declare a palavra. Fale a sua fé. E você vai ter. Amém? E sabe que o que derrotou aquele povo que não entraram, na terra prometida, como nós lemos, somente daquela geração que entrou foi Josué e Caleb. Sabe que o que derrotou eles não foram os gigantes? Não foram os gigantes que derrotaram eles. Se tivesse sido os gigantes, esses mesmos gigantes teriam derrotado Josué e Caleb. Porque foi quem foi lá e venceu. Quem derrotou eles, ou quem fez com que eles perdessem aquilo que Deus tinha para eles, foram eles mesmos. Como assim? Quando eles estavam pensando errado, crendo errado e falando errado, foi aí quando eles perderam. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado com o que você está crendo. Cuidado com o que você está falando. Não aconteceu, não é porque Deus não quer. Talvez não aconteceu ainda, porque você não está pensando certo, crendo certo e falando certo. Amém? Nós precisamos pensar a palavra de Deus. Sabe que existem gigantes na nossa vida. Quando a gente fala aqui desses gigantes, vamos trazer para a vida da gente. Quantos de nós já enfrentamos gigantes no nosso caminhar? Não foi o gigante como o gigante de lá, que eram realmente pessoas gigantes, altas, grandes. O nosso gigante é uma falta de dinheiro. O nosso gigante é uma falta de emprego. O nosso gigante é um relacionamento que já está quase para se acabar. O nosso gigante é algo que está aí tão pertinho de vir, de repente algo acontece e não vem. Esses dias eu estava enfrentando um gigante
E sempre a nossa tendência natural, e é aí onde nós temos que reconhecer que nós somos espirituais, a nossa tendência natural é ouvir o relato das pessoas. E tinham pessoas que chegavam e diziam, era algo que eu estava precisando de uma quantia, um certo valor para pagar algo que nem era meu, mas eu que tinha que pagar. E as pessoas chegavam e diziam, minha filha, dê para o perdido. Aí não tem mais jeito não. Isso daí, e muitos desses relatórios são de crentes. São de pessoas que estão do nosso lado. Essa pessoa pode ser quem for. Se o que ela está lhe dando como relatório não está igual ao que a palavra diz, então deixe de lado. Não fique com a maioria. Nem que você fique sozinho, mas fique com a palavra. Nem que você seja tido por doido. Tu é doida, menina? Tu é doido, homem, de crer num negócio desse? Tu tá vendo que isso não vai acontecer? Homem, desiste logo disso. Deixa isso de lado. Tá vendo que Deus não vai fazer um negócio desse? Tu já perdeu. Já passou. Ei, eu fico com a palavra. A palavra diz que é meu. Amém? E durante esses dias, eu sempre ficava dizendo, cão, diabo, né, para os íntimos. Cão, vou te dizer uma coisa. Tu não vai devorar aquilo que é meu, porque eu sou dizimista e ofertante. Você não pode tocar no meu dinheiro. Então, esse dinheiro, para eu pagar esse negócio que nem meu é, vai chegar e eu vou pagar. E, amados, o dinheiro chegou. Amém. Favor de Deus, graça de Deus, pensando certo, crendo certo e falando certo. É porque eu sou melhor, sou melhor do que ninguém. A palavra de Deus funciona para qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe que tem pessoas do mundo que são abençoadas porque colocam em prática a palavra e não são crentes, não. Sabe que tem um monte de gente aí prosperando que nem crente é, porque entende que se der vai receber. E tem um monte de gente aí prosperando. E os crentes estão se amarrando. Meu filho, minha filha, é uma lei. As leis de Deus não mudam, é isso e pronto e acabou-se. Quando Ele diz, eu só tenho que pensar o que Ele disse, crer o que Ele disse e fazer. E uma das coisas de fazer é falar. Amém? Além de fazer, falando. Aleluia. Glória a Deus. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhes parecíamos. Cuidado com a forma como você está se vendo. Talvez você esteja até se vendo como um derrotado, como um gafanhotozinho, como ninguém, como um nada. Não, isso para mim... Não, eu sei isso. Jamais, não. Quem sou eu? Deus me colocar um dia assim para ser isso? Não, eu não. Pobre coitado que sou. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Um dia eu já pensei assim também. Graças a Deus que eu mudei meu pensamento, mudei minha fé e mudei minha confissão. E hoje eu sou alguém. Sempre fui alguém aos olhos de Deus, amém? O problema não é os olhos de Deus, não. O problema é nos nossos próprios olhos. E aquele também que o povo está vendo da gente, isso não interessa não. O que interessa é o que você vê de você. O que os outros veem, o que os outros acham, não interessa. O que interessa é o que Deus acha, é o que Deus diz. E depois, você aceitar o que Deus diz e o que Deus acha. E você se vê da forma como Deus se vê. Não é que eu estou dizendo que a gente vai se olhar no espelho, eu sou a melhor de todas, eu sou o cara, eu sou o melhor. Não é isso. Mas é você se olhar no espelho, no seu eu, na sua alma, nas suas emoções, naqueles momentos que vem um relatório natural, você nunca vai conseguir. Epa,
A palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu não vou ficar com esse relatório. Esse relatório é um relatório de incredulidade. Eu vou declarar a minha fé. E a minha fé é aquilo que a palavra diz. Se eu declarar aquilo que está dizendo na palavra, eu vou ter. É a única forma. Não pense, se engana quem acha que fica naquela posição. Senhor, tu não estás vendo, Senhor. Olha a posição da tua serva, tão humilde, coitadinha de mim, pobre sofredora. Senhor, tem pena de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Faz algo por mim, Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela podia muito bem ter feito isso, porque ela tinha muita razão. Quantos anos aquela mulher sofrendo a mesma coisa? Não era só o sofrimento da hemorragia. Ela era excluída da sociedade. Ela não podia estar nem ali naquele meio. Se ela fosse pega, antes de ter pego na orla de Jesus, ela tinha sido morta. Que ela não podia, mas ela enfrentou tudo isso. Saiu daquela condição de coitadinha, porque ela ouviu. Amados, nós temos ouvido tanto sobre aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós temos ouvido tanto da palavra de Deus. É inadmissível a gente ouvir tanto e não usufruir de nada. Porque não é só o ouvir, mas é a prática daquilo que nós estamos ouvindo. E uma dessas práticas é falando aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Josué e Caleb falaram a mesma coisa. Realmente, tem gigantes. Eles não disseram que não tinha. A fé não nega os fatos. Não é que você vai dizendo... Não, tá lá, cheio de problemas, cheio de coisa. Não, está tudo bem, porque eu não vou falar. Não, o problema existe. A situação difícil está ali, mas... Aí muda o mais, né? O que foi que aqueles 10 disseram? Mas é difícil demais. Não dá. É fácil para você dizer isso. Você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você não está passando o que eu estou passando. O que foi que eles tiveram? Eles não entraram na terra prometida. Eles não usufruíram daquela terra que manava leite e mel. Se nós ficarmos com essa desculpa, mas é tão difícil. É muito complicado, é porque você não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu não sei não, mas Deus sabe. Amém? Talvez você não esteja passando nada agora, mas a vida da gente, a gente vai, está tudo bem, e de repente, algo acontece. Mas Deus também é poderoso para fazer o de repente dele acontecer. Se nós pensarmos certo, crermos certo, se falarmos certo. Amém? Ele pode fazer, como ele fez aqui com esse povo. E eu gosto de Josué e Caleb. Que quando Caleb diz, então Caleb fez calar o povo. Alguém tem que se levantar e tem que fazer calar a voz da incredulidade. Amém? Quando você estiver cercado de relatos de incredulidade, não fique calado aceitando aquilo. Não é que você vai gritar, vai mandar o povo calar a boca, mas fale a sua fé. Opa, não, comigo não vai ser assim não. Oxe, que conversa é essa? Creio não, meu filho. Comigo isso? Não, eu sou próspero. Eu sou mais que vencedor. Eu sou ungido do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cão não vai roubar aquilo que é meu, não. Eita, já está chegando nos 40. Não casa mais não, viu? 40 anos agora já ficou para titia. Por que tem que aceitar? Onde é que na Bíblia está dizendo que a mulher tem que casar antes dos 40? Você viu algum lugar isso na Bíblia? Não, a Bíblia diz que Deus supre o desejo do nosso coração. Que Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos dar aquilo que nós pedimos a Ele. Então Deus é fiel, é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora eu tenho que crer, eu tenho que pensar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer a minha parte. Para que Deus possa fazer. Eita, desempregado, irmão. Tá difícil, viu?
O desemprego, olha, está solto no meio do mundo. Pensa numa dificuldade. Não. Eu tenho um Deus que Ele abre portas. Eu tenho um Deus que Ele abre janelas. Eu tenho um Deus que Ele é poderoso para criar um emprego para me dar. Deus fez isso comigo, amados. Não tinha um emprego, a pessoa queria me dar um emprego e não tinha como, que já estava tudo preenchido. De repente se criou um negócio novo, que foi onde eu fui para esse negócio. Mas Deus fez. Deus fez de onde não tinha, de onde não podia. Ele fez. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder dele que em nós opera. Amém? Tem um poder de Deus aí dentro de nós. Que poder é esse? É esse poder que faz com que, mesmo em meio a tantos gigantes, a gente fala a palavra. A gente fale o correto. A gente fala o certo. A gente seja aqui igual a Caleb, igual a Josué. Eia, subamos animosamente. As promessas de Deus a gente não recebe com tristeza não, amado. Como é que tá? Tô indo, tô levando. Quer dizer, tô levando não, a vida tá me levando. E eu tô deixando ela me levar. Subamos animosamente e vamos possuir aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus nos deu. Ei, é com alegria. Quem é da fé é alegre. Amém? O choro pode até durar uma noite. Mas de manhãzinha tem um negocinho, é o que chega? Não precisa esperar a noite todinha chorando para esperar amanhecer para poder vir a alegria, não. A alegria está lá o tempo todo conosco. O choro vem, a dificuldade chegou, certo, mas eu confio em Deus. Senhor, Tu és o meu Deus. Tu vais fazer alguma coisa. Eu não sei como, mas eu confio em Você. Que Você vai fazer alguma coisa. E a minha boca não vai murmurar. Por que esse povo não entrou na terra prometida? Eles estavam murmurando. Porque quem não crê, a gente viu que quem crê fala aquilo que está crendo, não é? Quem não crê, começa a fazer o quê? Murmurar. Murmuração rouba as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E como é fácil a gente murmurar. Como é rápido. Como chega bem ligeirinho na nossa boca, na nossa mente. Às vezes até pessoas chegam. Tá vendo? Olha, e tu não está na igreja há tanto tempo. Menina, isso está acontecendo contigo. Ixi, que coisa. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, igual a mulher de Jó disse para Jó. Quando nós não estamos falando em fé, nós estamos murmurando. Cuidado com o que está saindo da sua boca. Você pode ter exatamente isso que você está dizendo. Amém? Mas vamos fazer igual a Josué e Caleb. Que exemplo bom, que exemplo maravilhoso. Subamos animosamente e possuamos essa terra por herança, pois certamente. Porque não existe dúvida na fé. Vamos ver, vamos tentar. Foi isso que Caleb disse. Ei, vamos subir, vamos possuir a terra e vamos tentar ver se a gente consegue. Certamente. Porque fé é certeza, fé é convicção das coisas que nós estamos crendo, das coisas que nós estamos esperando, daquilo que nossos olhos não estão vendo. Mas nós temos certeza. Amados, um dia eu saí, eu não canso de falar isso, vou falar quantas vezes eu quiser. E o cão fica com raiva. Saí de uma médica com um relatório nas mãos. Estava lá, você não pode engravidar. Mesmo depois de ter feito esse tratamento de 6 meses, mesmo depois de ter feito a cirurgia que era para resolver, não resolveu, mesmo depois de ter tomado 6 meses de injeção que doía que só, você não pode engravidar.
Nós vamos fazer um tratamento, isso era no começo do ano, era mês de janeiro. Vamos fazer um tratamento durante todo este ano. No final do ano, você vai estar pronta e nós vamos fazer uma inseminação artificial. Agora, na hora, você acha que eu disse que nada, está repreendido, cão, eu sou da fé. Oh, amados, nós temos uma alma. Peguei aquele relatório também, eu não abri minha boca. Se é para falar besteira, não fale. Porque você pode perder sua bênção. Estamos aprendendo que nós podemos ter aquilo que nós estamos dizendo. Então, vamos ter cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca. Me calei. Me calei não, eu comecei a orar em línguas. Eita, coisa maravilhosa. Meu amado, se você não ora em línguas, se você não recebeu o batismo do Espírito Santo, não tem como não o crente viver a vida de Deus, usufruir as bênçãos das promessas de Deus. Sem o batismo do Espírito Santo é muito mais complicado, viu? Se você quer fluir mais e receber mais ligeirinho, venha receber o batismo do Espírito Santo. Foi dado para a gente, para ajudar a gente. Só para a gente. O mesmo Espírito que habitava ali em Jesus. Jesus foi, mas disse, espera aí, tenha calma. Se estresse não, eu vou mandar ele para vocês. Vai ficar aí dentro de vocês. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com poder. E vocês vão fazer grandes coisas. Amém? E esse batismo no Espírito Santo, ele fortalece ou edifica a fé que já existe dentro de nós. Nossa fé ela tem que crescer. Uma das coisas que faz com que a nossa fé cresça é através de ouvir e ouvir a palavra. Segunda coisa, oração em outras línguas. Edifica, fortalece a nossa fé. A oração em outras línguas é quando nós não sabemos o que orar. A Bíblia diz que esse Espírito Santo que habita dentro de nós, quando nós estamos ali orando em outras línguas, ele está orando ao nosso favor. Naquele momento eu não sabia o que orar. Naquele momento eu não sabia o que dizer. Para eu não dizer besteira, comecei a orar em línguas. E fiquei, também não saí de dentro do carro. E fiquei lá orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E o Senhor disse, minha Bíblia estava no carro, pegue sua Bíblia. E eu peguei. Fiquei com um relatório e com uma Bíblia na mão. E ele disse, e aí? Relatório de incredulidade e o relatório da fé. O que é que você vai ficar? Senhor, eu fico com a tua palavra. Amados, foi uma unção, foi uma graça, foi uma coisa tão espetacular que eu me esqueci daquele relatório. Eu nem falei nada para Paulinho. E eu fiquei somente com a palavra de Deus. Mas sabe o que eu fazia? Todos os dias, eu falava. Todos os dias, eu falava. Todos os dias, eu falava. Senhor, muito obrigada, porque hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer e não vou duvidar. A música de André Valadão, ele fez para mim aquela música. Oh, meu Deus, um aleluia. E na minha casa eu comecei a botar vários versículos sobre fé. Meu Deus é o Deus do impossível, porque para Deus não há impossíveis. E todas as vezes que eu olhava para aqueles espelhos, para aqueles cantos, eu estava declarando a minha fé. E estava declarando a minha fé. Não deixei sair da minha boca. A dúvida vinha aqui, ó. Mas da minha boca ela não saiu, não. Sabe essa dúvida que vem aqui? Não é que você está duvidando, é o cão que está lançando. Quando é que a gente aceita? Quando a gente fala. Amém? Quando a dúvida vier, também não se cale não. Fale para o cão. Estou crendo na palavra, o meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel, Ele vai fazer infinitamente mais. Eu fico com a palavra, não fico com esse relatório. E várias outras coisas na minha vida que eu já recebi de Deus assim. E não é diferente com você. Não foi diferente com Josué e Caleb. Foi do mesmo jeito. Falaram, disseram, pensaram, creram, declararam e foram os únicos daquela geração que entraram e possuíram. O que é que você está dizendo? Cuidado com o que nós estamos dizendo, com o que nós estamos falando. Subamos animosamente e possuamos-la em herança,
pois certamente prevaleceremos contra ela. Amados, as promessas de Deus para a nossa vida não existe da parte de Deus a dúvida se Ele realmente vai dar ou se Ele não vai dar, se realmente é da gente ou se não é. Não existe isso. Não existe. Sabe, uma das promessas de Deus é uma vida tranquila, é uma vida de paz. Isso é promessa de Deus. Prosperidade, isso é promessa de Deus. Vida abundante, isso é promessa de Deus. Cura, isso é promessa de Deus. Paz, alegria, isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Suprir todas as nossas necessidades, promessa de Deus para as nossas vidas. Se algo está acontecendo e essas promessas que estão ali tão pertinho parecem que não chegam, na sua boca ela tem que chegar primeiro. Amém? Na minha boca ela tem que chegar primeiro. Aquele meu filho já estava no meu braço, ó, muito antes dela chegar, que foi Valentina do Egito. Muito antes dela chegar, ela já estava ali nos meus braços. Como? Através daquilo que eu estava falando. Ah, não. No dia que chegar, no dia que acontecer aquilo que eu estou crendo, aí eu vou falar. Pode até ser que aconteça. Vai demorar mais um pouco. Vai sofrer mais. E não era isso que Deus queria. Amados, é tão simples. Pensar certo, crer certo e falar certo. Possui, tem, ganha. As promessas vêm. Aquilo que é tão difícil, no natural, o problema é que a gente quer resolver no natural. Mas nós somos espirituais. Os nossos olhos naturais falam uma coisa. Nossos olhos naturais mostram uma coisa. Mas nós temos que ficar com o que os nossos olhos espirituais mostram diante de nós. Amém? Aquilo que Deus mostra diante de nós. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho da dificuldade. Não importa o tamanho do problema. Porque para Deus tem mais dificuldade de salvar um casamento do que dar um emprego. Deus tem dificuldade de fazer algo assim, do tipo. Ele começa com as coisas pequenininhas porque Deus não é assim. O impossível aí é que é bom mesmo. É como Paulinho diz, o possível cabe a nós, agora o impossível cabe a ele. Eu lembro quando ele foi lançar essa campanha do gesso, e ele falou, né, numa reunião de diretoria, eu não estava muito... Eu disse, menino, eu acho que não devia fazer isso agora não. Fazer essa campanha agora, eu acho que não. Mas depois que todo mundo topou ali, que todo mundo quis, e ele foi muito firme, mostrou logo o que ele queria, porque ele estava pensando certo, crendo certo e falando certo, todo mundo seguiu. E eu disse, sabe uma coisa? Eu vou seguir o homem de fé. Qual é o homem que você tem seguido? O homem de fé ou o homem da incredulidade? Cuidado com quem você está seguindo. Cuidado com os relatórios que nós estamos ouvindo e seguindo. Relatórios de incredulidade a gente despreza. Amém? E o Senhor fez. O Senhor fez quando a gente veio aqui para esse prédio, quando Ele falou. Por quê? Confissão de fé, relatórios de fé, pensamentos de fé, crença, fé e palavras corretas. Amada, eu não tenho dúvida desse negócio, desse ar-condicionado. Não tenho dúvidas que nós vamos estar aqui bem geladinho, tudo chique, de casaco, bem chique, a gente com friozinho, delicioso e o melhor, com todas as contas pagas. Amém? Eu convido você a vir para a Arena da Fé e quando você... Rapaz, 15 mil e tanto, homem, isso é dinheiro demais. Pastor, parece que está ficando doido. Como é que o pastor vai botar um negócio 15 mil e tantos reais?
É quase o preço de um carro. Dá para comprar um carro com 15 mil, não dá? Menina, eu acho que o pastor... Sei não, vice. Sabe que quando a gente terminar de pagar, que a gente vai terminar de pagar, você não vai ter a mesma alegria se você ficar com esse pensamento, crendo desse jeito e falando desse jeito. Você vai se sentir como um peixe fora d'água. Eita, eu nem fui participante. A alegria não é a mesma do que quando você decide, eu vou ficar com um relatório de um homem de fé. Eu vou crer junto, eu vou pegar junto. Porque para Deus, tanto faz 15 mil reais como 150 mil reais, que daqui a uns anos nós vamos estar precisando. O mesmo Deus que supriu a gente, foi quanto disso aqui que a gente gastou? Uns 6 mil, não foi? Disso daqui, do gesso? Foi. Uns 7 mil, 8 mil, sei lá, 10 mil por aí. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que supriu lá naquela primeira igrejinha que a gente foi, é o mesmo Deus. Mas quando a conta chegar, meu Deus, o que nós fizemos, é isso que tem que sair da nossa boca? Quando a conta chegar, oh meu Deus, olha aqui, eu te apresento, Senhor. Tu és o Senhor que supre cada uma das nossas necessidades. Essa igreja é tua, é você que vai suprir, é você quem vai fazer. Do jeito que é com a igreja, é com a nossa vida. É do mesmo jeito. Não é porque com a igreja é mais fácil, porque tem muita gente crendo que Deus faz, mas não, amado, isso é na sua vida. Na sua conta chegar ali, ou um dia o desemprego, ou um dia algum problema no casamento, ou um dia a falta de casamento. Quando essas coisas chegarem, fala a palavra. Fala aquilo que você crê. Não desfaz aquilo que Deus quer fazer. Não aceita relatórios contrários ao que a palavra diz. Faz a tua parte e você vai ter aquilo que você diz. Eu quero que você abra aí no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. A fé, ela não nega os fatos. A fé vê a dificuldade, está vendo ali, mas ela não está concentrada ou focada nos gigantes. Eu vou falar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam, não. A fé, ela não faz de conta que não está acontecendo nenhum problema. Não, a fé vê. Os fatos estão ali, o problema está ali, a situação difícil está ali, o gigante está ali. Mas o que é que a fé faz? A fé tira o foco do gigante e coloca o foco em Deus. Quando é que eu tiro o foco do gigante? Quando eu falo aquilo que Deus diz. Eu estou tirando o foco do meu gigante, do meu problema, da minha situação, da minha dificuldade, e eu estou colocando em Deus. Aí eu vou ter. Aí vai chegar. Aí eu vou usufruir. Depende de Deus? É se Deus quiser? Não, porque Deus já quer. Ele já quis. Desde lá em Gênesis, quando o homem caiu, ele já disse logo que ia vir um, que ia pisar a cabeça da serpente e esmagar. Ele está falando de Jesus. E ele sabia o que Jesus ia fazer por a gente, tudinho. Então ele já quis. Eu só tenho que falar aquilo que eu creio. Aqui, capítulo 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Quero chamar o grupo de louvor para vir aqui. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel
as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O rei da Síria mandou cavalos e carros e um grande exército para pegar quantos homens? Eliseu. Ele estava com raiva de Eliseu, porque tudo que ele tramava fazer contra o rei de Israel, o Senhor falava para Eliseu e Eliseu falava para o rei e o povo conseguia, era livre, não tinha problema nenhum para aquele povo. E esse rei ficou com raiva, disse: vamos lá pegar este cabra. Só um, Eliseu, carros, cavalos e um grande exército contra um homem. Só que esse homem não era qualquer homem, esse homem era um homem de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um homem ou mulher de Deus. Aleluia. Disse o rei, 15, quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Estamos cercados, carros, cavaleiros, um grande exército está aqui nos cercando. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Contas e mais contas, desemprego, dificuldade, falta de casamento com problema, filhos dando problema, dificuldades aqui, dificuldades ali. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Você nunca disse essa frase, né? Fala a verdade, que pelo menos uma vez na vida a gente já disse: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eita, é difícil demais. A gente sozinha aqui. O moço e Eliseu e o moço. Grande exército, carros e cavaleiros. Meu Deus do céu. Que dificuldade tão grande. Não sei a dificuldade que você tem passado não, né? Carros, cavaleiros e um grande exército. Eliseu e o moço dele. Meu Deus do céu, e agora? Eliseu ouviu um relatório de incredulidade. Pelo amor de Deus, Eliseu, tem carro, tem cavaleiro e tem um grande exército lá fora querendo te pegar. Meu Deus do céu, Eliseu, e agora? Relatório de incredulidade. Eliseu, ele respondeu: não temas. É esse o relatório que nós também temos que dizer para as pessoas quando chegarem do nosso lado. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Isso não é responsabilidade só do pastor, não. Amém? Nós temos que também dizer esses relatórios de fé para as pessoas que estão perto de nós. Amém? Não faça igual a mulher de Jó. Murmura contra esse Deus e te mata e morre logo, porque não tem jeito para tu não. É difícil demais. Homem, desista logo disso. Ó. Não tem jeito não. Ops, peraí. Tem jeito sim. Não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o moço disse, endoidou. Ficou doido agora de vez. Você está com febre? Eliseu, você está com algum problema? Eu faço um chazinho para você. Porque só tem eu e você e eu. 1, 2, 2, 1. Você está dizendo que mais são os que estão com a gente do que os que estão com eles? Carros, cavalos e um grande exército. 1, 2, 2, 1. Carros, cavalos e um grande exército, e maiores que estão com a gente. Mas eu estou só. Eu estou sozinha. Eu estou sozinho.
Era praticamente isso que aquele moço dele estava dizendo. Nós estamos sós. E Eliseu, estamos não. Você nunca está só, meu amado. Maior é o que está conosco. Nunca nós estamos sozinhos. Eu sei que o cão às vezes chega e quer dizer: ei, tu tá só, viu? Olha, tudinho vai tirar o corpo fora, tu vai ficar só. Ei, vai não. Maior são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Amém? E Eliseu viu ali e disse: ah, meu Deus do céu, menino, deixa eu orar aqui. Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Que nessa noite os seus olhos espirituais sejam abertos. E você pare de olhar o natural e comece a ver no espiritual. Amém? E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eita glória! O nosso Deus nunca nos deixa só. Sempre está ali. E eu vou lhe dizer uma coisa: esses cavalos e esses carros de fogo não estavam ali só de enfeite, não. Estavam ali para defender ele, para fazer algo por ele. E ele foi livre. Amém? Não aconteceu nenhum mal. Aquele homem queria matar ele. Ninguém manda carro, cavalo e um grande exército para não matar o outro. Ia matar. A intenção dele era matar. Mas Deus tinha ali colocado carros e cavalos de fogo para proteger, para defender, para fazer algo. Então no mundo espiritual nós não estamos vendo, mas nós temos que crer que diante dessa situação, diante dessa dificuldade, pode estar cavalo de fogo, carro de fogo, espada de fogo, eu lá sei o que é que está de fogo. Eu sei que algo de Deus está ao teu lado. Algo de Deus está contigo. Você não está só. Não sei o que é que está. Se os olhos da gente fossem abertos e a gente pudesse ver, talvez muita gente aqui desmaiasse. Tamanho do anjo que está aqui do meu lado e que está do teu. O tamanhão da vitória, da promessa que está do nosso lado. Bem pertinho, só ali, ó. Só ali, do ladinho. O problema está lá, mas a vitória também está. A dificuldade está lá, mas a vitória está. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem me amou e quem te amou foi Jesus. E isso vale muito mais do que o ódio que o cão tem da gente. O que vale é o que o Deus faz, é o que Deus ama, é o que Deus fez. Através de Jesus Cristo, não importa a raiva que o cão esteja, a bagunça que ele esteja fazendo. Porque a gente sabe que as coisas ruins que vêm é o cão, não é? A gente aprendeu aqui há 2 domingos atrás. Não importa o que o cão esteja fazendo, o que importa é quem está do nosso lado. Maior é o que está conosco. Então eu vou falar, então eu vou dizer, então eu vou declarar: ei, eu sou mais que vencedor. Ei, eu posso todas as coisas. Cão, tu tá segurando? Deixa eu dizer uma coisa a tu vai ter que soltar. Porque isso não te pertence, isso é meu. Isso Deus deu pra mim. Você segurou até hoje, mas você vai soltar. Amém? Fale, diga, abra a boca em fé e não em murmuração. Porque você pode ter aquilo que você diz. Se eu estou murmurando, eu vou ter aquilo que eu estou murmurando. É mesmo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Isso é muito difícil. Isso não vai se resolver nunca. Realmente, não vai não. Então mude sua confissão hoje. Se sua confissão tinha sido isso, mude sua confissão hoje. Ou a partir de hoje, quando vier os problemas e as dificuldades, não fale mais isso. Mas diga: peraí, eu não estou só, eu sou mais que vencedor. Senhor, você vai fazer algo, eu creio em ti. Eu quero convidar você a ficar de pé. Por causa do sangue de Jesus, por causa do amor de Deus que enviou seu Filho por nós, é que nós podemos falar
E deixa eu lhe dizer, quando a gente fala, acontece. Não é só falar. Você fala e acontece. Amém? Nós vamos cantar. Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.